Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao nosso programa Pérolas da Escola de Música da Rocinha. Esse é o nosso 11º programa que a gente está fazendo para homenagear os 30 anos da Escola de Música da Rocinha, né? Hoje a gente está experimentando esse novo formato. É um formato de um programa assim, todo mundo pertinho, juntinho. Esse programa ele começa a ser gravado em 2021, durante a pandemia por Covid-19, que já foi, né? Já foi. E agora esse nosso novo momento, 2024, no ano que a escola está comemorando os seus 30 anos, a gente está experimentando esse novo formato assim, todo mundo juntinho, porque esse momento agora, ele pode, né? No momento a gente pode ficar assim juntinho. A gente não só pode como a gente quer, né? Vocês querem? Sim. E hoje a gente está aqui com duas pessoas muito especiais para a gente, duas pérolas, né? Que é a Dorinha e a Vanessa. E aí, assim, a gente vai fazer esse bate-papo. Você que está aí assistindo a gente espera que vocês coloquem perguntas aí pra gente, que depois elas vão responder em algum outro momento, comentários. Se você tem histórias também da Escola de Música da Rocinha, a gente pede que você participe desse programa, deixando também as suas histórias e as suas memórias da nossa Escola de Música, que completa no meio do ano, né, em junho desse ano, vai completar 30 anos. E a nossa ideia é que a gente use esses momentos de conversa, de troca, para a gente montar o nosso acervo, o nosso memorial da Escola de Música. E a sua participação é muito importante para a gente. Vou apresentar aqui vocês duas, mas eu quero que vocês também se apresentem um pouco, tá bom? Eu vou começar com você, que tá aqui. Não é por nada, estou aqui na sua energia, mas vou começar por ela só porque eu estava olhando. Dorinha, né? Dorinha para os íntimos, mas Exatamente. Meu nome, na verdade, é Maria das Dores, né? Mas, assim, para facilitar a vida, né? Pode chamar de Dora ou Dorinha, né? Aqui o pessoal me chama de Dora, mas como é Dora, né? Até porque foi por conta disso que eu coloquei meu nome artístico, né? Como Dora Alves, né? Para as pessoas conhecerem dessa forma. Mas meu nome mesmo, Maria das Dores. Mas eu gosto mais de Dora. Então, Dora. E pra gente, Dorinha. Isso. Então, tá certo. E Vanessa, né? Vanessa, qual é o seu nome completo? Assim, todo mundo só chama de Vanessa. Meu nome completo, e só tem um nome, sobrenome. Vanessa Rodrigues. Eu sempre digo que eu nasci no país errado, porque eu sou do Canadá, mas tem um nome muito comum aqui. E ninguém erra o meu nome aqui. Erro direto lá. Então, legal. E a gente está aqui tentando puxar da nossa memória a nossa relação com a escola de música, né? Você chega na escola de música, aqui segundo a minha cola, por volta de 2012, não é isso? Vai estudar violino. E você vem estudar violino com quem? Então, aí que tá a história. Não exatamente vim com a intenção de estudar violino, né? Porque até então eu nem tinha contato com violino, nunca tinha visto um violino. Na verdade, meu primeiro contato com a música foi desde pequenininha, que meu avô, ele gostava de ficar pegando violão, tinha um violão velho, desafinado lá, que fingia ser aqueles cantores que tocam violão. Ele ouvia muito aqueles nordestinos que fica tipo... Repente. Isso. Aí ele ficava ouvindo aquilo e ele ficava batendo no violão, tudo desafinado, sem ordem nenhuma. Mas aquilo me encantava, porque não era nem a música que ele estava tocando, mas como ele se sentia tocando. Tipo, ele podia não estar tocando nada, mas ele fazia um gesto, tipo, como se estivesse fazendo a coisa mais linda da vida dele, sabe? E aí eu ficava olhando assim, era criança, não entendia, né? Ficava olhando assim, nossa, legal e tal. Mas eu nunca tinha contato em tocar, nem pensava nisso. Só que aí, tipo, na época, a minha mãe, eu só estudava, né? Só fazia o ensino fundamental. E aí ela falou pra mim, Dora, você tá muito com tempo, você podia aprender outras coisas, eu vou te colocar num projeto para você estudar música. E ela me colocou no violão, estudava, e aí lá eu aprendi o básico, né? Mas isso não era ainda na escola de música? Não, isso era lá no Ceará. Eu morava lá, era um projeto Vamos Fazer Arte, se eu não me engano, que era dirigido pelo Hélio Júnior, até hoje eu lembro dele, né? Ele é forte hoje em dia, tem a banda dele e tal. E ele era um ótimo professor, aprendi o básico com ele de teoria.
E ali foi os meus primeiros contatos com a música, né? Tocando violão, entendendo de acordes, né? Teorias, escala, essas coisas. Só que aí foi passando uns 2, 3 anos, eu tinha que vir para cá. Isso eu tinha uns 10 anos por aí, 9, 10 anos. E aí, depois a minha mãe me deu a notícia que eu tinha que vir para o Rio, que ela vinha para cá, e eu tinha que vir para cá também. E aí, depois desse período, eu tive que vir para cá, então larguei tudo, saí da escola, saí de tudo, e perdi esse contato que eu tinha frequente com a música, né? Aí quando eu cheguei lá, cheguei aqui, né? Fiquei um tempinho sem aula. Desculpa, de qual região era? Era Croatá-Ceará, o nome da cidadezinha, uma cidade pequena. Sim. Né? Eles falam Croatá-Ceará da Serra, porque tem outros também que é de outra área. Aí eu estudava lá, depois a gente teve que vir para cá, eu me mudei para cá, para Rocinha, e aí eu fiquei deslumbrada que é muito diferente. Lá é Você bem tinha quantos tranquilo. anos, mais ou menos? Quando eu vim pra cá foi com uns 11 para 12 anos, foi por aí. E aí, quando eu vim pra cá, eu fiquei só estudando normal e depois eu falei, mãe, eu preciso voltar pra música, eu tô sentindo falta. E aí eu fiquei sabendo que lá no prédio da prefeitura tem uma escola que ensina música. Aí ela veio comigo, né, pra gente poder ver a matrícula. E aí ela chegou aqui e falou assim, então eu queria procurar vaga para violão. Aí a secretária na época falou, então, no momento a gente não tem violão. Mas, foi bem acredito que foi o mesmo ano que a Vanessa começou a dar aula também. Porque ela falou, não, mas a gente tá com um instrumento novo. Tem uma professora que acabou de chegar também e tal, que é violino. Aí eu já fechei a cara, falei, não quero fazer violino. Não quero. Eu não sabia disso. Não quero fazer violino. Aí minha mãe, mas por que você não quer fazer? Eu falei, porque eu acho difícil, não gosto. E ela falou assim, não, você vai fazer sim. Minha mãe que me obrigou, você vai fazer sim. Porque a secretária convenceu, ela falou assim, você começa no violino e depois, quando abrir uma vaga para violão, você pode mudar de instrumento. Só por conta disso que eu entrei, porque se fosse para fazer o violino em si, não. Aí minha mãe me colocou, aí eu já cheguei na primeira aula tensa, né? A Vanessa ali, toda animada para dar aula. Aí tinha poucos alunos. Aí eu cheguei assim, toda tensa, já tipo meio assim, desconfiada. Aí ela foi me ensinando como é que funcionava e tal. E aí, tipo assim, eu tinha um certo preconceito porque eu tinha uma visão do violino, tipo, muito... Aquela coisa chata de aquele professor carrasco que vai cobrar e tal. E a Vanessa, ela me encantou de outra forma, porque ela era uma aula leve. Ela não cobrava, ela não tinha aquela, você tem que ser assim, assim. Não, ela chegava, apresentou, e aí, tipo assim, gostou e tal. E eu tive uma certa facilidade, modéstia à parte, eu tive uma certa facilidade ali. E aí eu fui gostando. Mas não foi nem o conto do instrumento, foi o jeito que ela me apresentou o instrumento, como ela dava aula, tipo, foi me prendendo. E aí eu comecei a ficar, né? E aí depois tive a oportunidade de fazer violão. Aí eu já fiquei na dúvida se eu queria realmente violão, porque eu já estava gostando da ideia do violino. Aí fui continuando no violino, aí fiz aula de violão, mas até hoje eu sempre falo, meu instrumento principal é o violino, né? Quem diria? Mas foi uma mudada de chave assim. Então foi assim que eu entrei para a escola de música, que eu me encantei pela aula da professora maravilhosa, né? Teve uma aula incrível, foi assim que ela foi conquistando a gente. E eu só estudava porque ela era muito boa dando aula. Então, tipo, sabe quando você tem preguiça de estudar? Eu já não vou estudar. Não, mas foi sacanagem chegar lá na aula e a Vanessa toda animada para me dar aula e eu não estudei. Poxa, eu não quero frustrar ela. Então, por ela, eu estudava, né? Mas a vontade era, tipo, deixar de lado. Mas eu estudava porque o jeito que ela me prendeu na aula foi especial. Aí até hoje, né? Pego o violino porque, vamos lá, que a Vanessa vai estar lá toda animada para me dar aula e vou aproveitar esse tempo com ela. Tem uma história muito marcante para mim, em respeito a tudo isso. Estávamos de férias, de 2013 para 2014. Eu estava desfilando na bateria da escola de samba Viradouro. Eu ia para Niterói. E eu estava voltando, foi justo antes do carnaval.
no iniciozinho de 2014. Estava na Estação das Barcas, umas 10 horas da noite, voltando para o Rio, depois do ensaio. E toca meu telefone. Peguei o telefone, era a Dorinha, 10 horas da noite, fevereiro, antes do carnaval. Professora, quando começam as aulas? Eu estava desesperada. Foi muito lindo, assim, me surpreendeu. Uau, essa é uma aluna motivada, nossa. Que legal. Ai, que legal. E é engraçado, né? Porque assim, você chega, vocês têm esse encontro, né? Mais ou menos aí por volta de 2011, mas também a sua relação com a música, ela é muito anterior. Sim. Né? Como é que é, assim? A Dorinha foi lá na infância. Se você pudesse também trazer um pouco pra gente. No começo, eu quase não lembro, mas eu lembrei, eu estava na casa da minha tia, escutando, colocaram como se chama, a canção de Ninar, é isso? De Brahms. Eu tinha, sei lá, 4 anos. Eu estava chorando, minha tia comentou com meus pais, essa é musicista. Caramba, que legal. Aí eu quase não lembro, mas eu lembro dessa emoção, assim, daquela música, a vontade de chorar, e incontrolável, eu choro direto, assim, a música, até hoje, a música tem esse efeito. E aparentemente, mais ou menos nessa mesma idade, eu vi alguém tocando piano, e falei para minha mãe, eu quero fazer isso. Ela falou, ok, eu vou colocar você em aula de piano, mas vamos fazer um negócio, um acordo. Você tem que estudar por 4 anos. Não pode desistir. Tem que fazer aula de piano por 4 anos. Então, ok, tá bom. Comecei com 5 anos e amei por 3 anos. E aparentemente, eu não lembro muito bem. Para mim, eu sempre amei a música, mas o 4º ano, eu tava... Eu não vi a hora de desistir. Não quero mais fazer isso, minha mãe. Não, você tem que fazer este ano também. Ok. E assim, eu acho que a coisa que mudou a história é que eu preparei uma música para um festival, aquele concurso, sabe, que todo mundo toca a mesma peça. Eu amava Bach, até hoje eu amo Bach. Eu preparei uma peça do Bach e mal sabia o que era aquilo de concurso, sei lá. Eu estava aí com 9 anos e eu toquei essa peça. Eu sabia que toquei bem, eu estava sentindo a música, gostando. Eu estava nem aí para outra pessoa. Acho que tinha 19 pessoas nessa concurso. Eu ganhei todos, sem nem saber o que era aquilo. E os jurados colocaram porque tem tanta expressividade, é óbvio que ama essa música, não era só reproduzindo notas. Foi aquilo, assim, eu sentia a música. E nesse momento, acho que talvez foi uma validação, eu gosto mesmo da música, eu gosto mesmo de tocar piano, então eu vou ficar nisso. E, assim, isso no Canadá, né? Isso no Canadá, porque eu vim aqui, eu tinha... Quando conheci a escola de música, agora vamos revelar a idade, né? Eu tinha 32 já, então eu morei um bom tempão no Canadá. Então, esse mesmo ano, começaram a oferecer aulas de cordas na rede pública. E assim, a gente não chamava isso de projeto social. E não dá para comparar exatamente a situação social lá com a situação daqui. Mas, mesmo assim, a ideia era de dar um acesso para todo e qualquer aluno da rede pública podia estar estudando o instrumento de corda. E na minha escola ofereceram contrabaixo. Então, com 9 anos eu entrei na aula de contrabaixo. Eu amei. E, até hoje, as mães, isso foi mais de 30 anos atrás, as mães se reúnem ainda, até hoje, dessa turma de contrabaixista. E depois,
começou a oferecer aula de viola. Então, meus instrumentos principais de cordas são contrabaixo e viola. Comecei viola com 10 anos, um ano depois. E tinha orquestra de cordas que reuniam os alunos da rede inteira, né? Não era só uma turma de uma escola. E com essa orquestra a gente foi tocando em outros países. A gente foi Taiwan, Coreia, Alemanha, Portugal. E achei isso, assim, toda criança acha a situação dela normal. Isso é o normal, isso é a referência, né? Então eu achei que toda criança do mundo tinha orquestra de cordas. Né? E depois, né, saí, conheci um pouco mais do mundo real, né? E eu vi que isso não era a realidade da maioria das pessoas, né? Então, quando surgiu a possibilidade de trazer aquilo para cá, foi óbvio para mim que foi isso que eu tinha que fazer, porque era tão importante na minha vida, essa orquestra de cordas, que era acessível para qualquer aluno, né? Foi uma coisa tão boa na minha vida, então eu quis poder dar isso para as pessoas aqui. Aqui, quando você fala na própria escola de música, ou antes, quando você já veio, porque assim, você chega aqui no Brasil mais ou menos em 2009, não é isso? Para poder... Porque assim, segundo aqui seu histórico, tá aqui, né? 2009, você veio, na verdade, é o seguinte, ela tá contando essa história toda, ela veio para ir para a escola de samba, não é isso? Para tocar. Então, assim, tem muita mais voltas, assim. Mas a própria escola de música, você chega aqui, você chegou no Brasil, já conheceu a escola de música? Não, o que aconteceu? Eu tinha essa ideia, eu nem planejava me mudar para cá, mas eu sempre gostei de música com levada afro-latina, afro-brasileira, Caribe, Cabo Verde, né? Aquela mistura de português ou espanhol com africano, esse tipo de levada, eu sempre gostava desse. Então, claro que o Brasil, a música daqui me chamou a atenção. Eu tinha esse sonho, sabe aquele sonho que tem que fazer isso antes de morrer? Era de desfilar no sambódromo tocando tamborim. Eu só pensava nisso, só quis aquilo. E eu vim em 2009 para conhecer minha primeira noite no Brasil. Eu fui na quadra da Mangueira. Foi sensacional. E fui conhecendo umas pessoas, né, uns ritmistas de escolas de samba, de bateria, né? E eu fiquei só umas 2 semanas esse ano, mas mudou tudo para mim, assim, derrubou. Voltei no Canadá só fisicamente. Demorou uns 3 meses para eu voltar, assim, né? Em 2010 voltei, fiquei outras 2 semanas, conheci mais um pouquinho. E em 2011, cheguei para tentar fazer esse desfile. Aliás, porque o carnaval caiu numa data mais tarde, né? Em março. Então, deu tempo para eu chegar no início de janeiro e ir ensaiando e tentar a minha sorte de desfilar, né? No naipe de tamborim. Eu tinha um amigo canadense que chegou, assim, tinha chegado 2 semanas antes, e ele falou para mim, estou ensaiando na Rocinha, na bateria acadêmica da Rocinha, vem! Eu fui, vamos ensaiar. Eu cheguei com o tamborim, pulei dentro e deu sorte, me aceitaram. Acabei desfilando. E ao longo desses 2 meses, eu conheci um guia turístico aqui na Rocinha, Zezinho da Rocinha. Não sei se conhece, ele tem tatuagem da Rocinha pelo corpo inteiro, figura. E graças a ele que conheci a escola de música. Ele falou para mim, aqui do lado da quadra da escola de samba, aqui do lado, nesse prédio ali, no 17º andar, tem uma escola de música com essa proposta de dar aula para as crianças dessas comunidades. Outro detalhe, nessa época,
Eu tava, como todo mundo, né? Todo mundo no meio de educação musical estava encantado pelo sistema da Venezuela, né? Que era o projeto social de orquestra, né? Então, eu estava nisso também. Esse projeto vai salvar o mundo e tal. Então, eu estava muito empolgada com isso. Então, ele falou, e tem essa proposta mais ou menos, né? Então, seria interessante você ir lá conhecer. Bora, vou vou lá agora. Eu subi, fui conhecendo as pessoas, quis conhecer a escola e descobri que tinha uma doação recente de instrumentos de orquestra. E naquela época estava só surgindo, né, essa coisa de projeto social, de música sinfônica, né, instrumentos mais europeus, digamos, né. Foi uma coisa bem nova naquela época, foi 2011. E não tinha, hoje em dia é diferente, muita gente sabe tocar violino, um instrumento de corda, é formado nisso, né, mas naquela época não tinha muito. E eu não tinha ninguém para dar aula desses instrumentos que a escola tinha recebido. E para mim isso era uma chamado, né? Total. Eu falei, ok. Larguei tudo lá no Canadá e vim em início de 2012 para começar a dar aula. E até hoje estou aqui. Que lindo. A Vanessa estava falando um pouco das referências, né, dela, musicais, né? Lá no Ceará, quais eram as suas referências, assim? O que você tocava, que você gostava? Lá eu não tocava nada, a referência que eu tinha era o meu avô, porque eu só estudava, então não tinha, era aquela criança que ficava dentro de casa, às vezes brincava com os primos, mas não tinha referência musical. O avô adorava caju e castanha, era... Como foi o estilo que você falou? Repente, exato. Aí tem o Luiz Gonzaga, eu escutava muito Luiz Gonzaga, então eu já tinha muita coisa assim. A minha referência era aquela que ele gostava de escutar, então tudo que ele ouvia, eu ouvia também. Sim. Então e ele era muito repetitivo, às vezes era muito repetitivo, mas eu gostava de certas coisas, eu gostava, mas tocar instrumento, eu só peguei esse estalo assim quando eu via ele batendo nas cordas no violão, tudo desafinado, e ele lá murmurando, tipo, cantarolando, mas não tinha uma coisa que hoje em dia eu conheço com o conhecimento da escola de música, agora eu sei mais ou menos como é que funciona. Mas naquela época eu não tinha, então a minha referência era aquela, né? Eu entrei pro violão para conhecer mais, né? Para talvez até tocar junto com meu avô. A minha referência era essa. Mas musicalmente era isso. Mas era aquela disse, quando você chegou aqui na Rocinha, você ficou encantada. O que foi exatamente assim? É porque aqui é movimento, não é nem a Rocinha, é o Rio de Janeiro. Funciona o movimento o tempo todo, não para. Você sai de madrugada, a Rocinha está em movimento, você sai de manhã, tá tudo em movimento. Lá não. Lá você, tipo assim, 6 horas da noite, você já está indo dormir. Porque não tem nada, não tem, tipo, aquela vida tranquila, né? O senhorzinho ali na porta falando, né, conversando, tipo 5 horas já tá a rua vazia, não tem, é uma cidade pequena. Então não tinha muita coisa, né? Quando surgiu o projeto social Vamos Fazer Arte, do Hélio Júnior, minha mãe viu uma possibilidade, botar a Dora para se movimentar mais, porque era aquela coisa, ia pra escola, voltava, tipo assim, acordava cedo, ficava assistindo TV Globinho, até da hora da escola, depois ia pra escola, voltava, aí comia, fazia alguma coisa ou outra, pronto, era só aquilo, tipo, né? Quando eu vim pra cá, eu fiquei, meu Deus,
existe um mundo fora de lá, sabe? Você fica assim, caraca, peraí, é muita informação, calma. Tentando associar. E aí, quando eu vi, o que me encantou foi isso, essa diversidade, esse monte de coisa, possibilidade. Você pode fazer balé, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Só que eu já tinha um certo caminho na música, né? Graças ao projeto anterior. E aí eu decidi ficar, não, eu vou ficar na música porque é uma coisa que eu já meio que domino. Minha mãe queria me botar no balé. Eu bati o pé, falei, mãe, eu não quero ficar no balé. Vou tentar fazer música. E aí eu vim, e desde o começo a escola de música sempre foi muito acolhedora, é uma coisa que ajuda muito. A gente é muito acolhido aqui, né? Não é só eu que estou falando, todo mundo que vem para cá se sente acolhido. E é isso que faz a gente querer ficar mais tempo aqui. Por exemplo, quando eu comecei a fazer violino, eu liguei para a Vanessa porque a gente estava de férias, a escola fica de férias, então tipo, o que eu vou fazer? Só estudar. Aí eu já tava de saco cheio, falei, cara, eu não aguento mais, eu quero voltar para minhas aulas, eu preciso voltar. E aí, por isso que eu liguei, Vanessa, quando é que a gente volta às aulas? Que eu preciso voltar a estudar violino, quero estudar. E aí, porque depois que veio a aula de violino, logo em seguida veio a ideia de colocar o projeto de orquestra para criar vida, né? Então, já tínhamos aulas de violino, Vanessa também dava aula de viola, dá até hoje, né, aula de viola, cello também, acredito que no começo também estava assumindo cello, para alguns interessados, e aí quando a gente viu que tinha alguns grupos de alunos que já estavam se encaminhando, aí a gente pensou em juntar, né, vamos tentar tocar umas músicas para cordas e tal, e aí quanto mais tempo eu ficava na escola, mais eu queria ficar. Então, logo em seguida, eu queria qualquer coisa que eu tinha tempo, queriam me colocar para fazer, eu fazia. Tipo, vamos. Minha mãe, às vezes, ficava pé da vida comigo, porque, você só quer saber da escola de música agora? Eu falei, quase... Foi ela que te colocou nisso. Agora você aguenta. E é tipo isso. Você que colocou, agora vamos manter. Aí, depois que eu vim para cá e surgiu a orquestra, eu consegui ficar. Lembro dos primeiros dias da orquestra que eu fiquei em pânico, porque as pessoas conseguiam ler um pouco de partitura, eu não conseguia ler nada, e pra mim foi assim, no momento foi tipo o 4º ano de piano da Vanessa, vai, eu quero aprender isso. E aí depois eu falei, não, calma, vou manter e tal. Aí, tipo, aqui, depois que você entra, você não sente vontade de ir embora. Às vezes chegava, tipo, 10 horas da noite em casa, mas eu ficava, tipo, acabou a escola de música, fechou o prédio, eu ficava ali enrolando na frente do prédio, assim, ó. Tipo, eu quero ir pra casa agora. Ficava ali, daqui a pouco eu ia pra casa, voltava. No dia seguinte já não via a hora de acabar a escola para poder vir pra cá de novo. Antes de começar a aula, tipo, começava, sei lá, 2 horas da tarde. Meio-dia já tava aqui, entendeu? Porque eu gostava muito de ficar aqui, de estar o tempo todo aqui. E aí eu sempre falava, a escola de música é minha segunda casa. Nossa, minha mãe ficava assim, ai meu Deus. Mas foi muito bom. Então, assim, a referência de musical que eu aprendi aqui foi abrindo mais a minha cabeça, né? Fui vendo que, na verdade, a música não era só aquela referência que eu tinha. É muito mais além, talvez até hoje, muito mais além do que a gente já sabe. Que era muito bonita, né? Porque se a gente pensar na Rocinha, né, por exemplo, né, de fato, eu também sou nascida e criada aqui, Luiz Gonzaga, repentista, eu vi ali, né, assim, então, de fato é muito bonita, mas é interessante também quando a gente tem outras também para comparar, né? Sim, então... sim, e aí na época, tipo, aqui no Rio é que eu fui conhecer Gonzaguinha, nossa, até hoje, pra mim a melhor música dele nossa, até fugiu o nome agora. Com a Perna no Mundo. Com a Perna no Mundo, até hoje. Eu lembro que eu enchi o saco da Vanessa para aprender a tocar violino essa música. Tipo, eu quero aprender essa música e eu vou aprender essa até hoje, de vez em quando eu me pego tocando ela junto e eu amo. Tipo, Gonzaguinha, tem alguns outros, tipo Shot, essas coisas, Fala Mansa, essas outras bandas, né, que trazem essa ideia de Nordeste, mas é uma coisa mais animada, mais, né, o ritmo que a Vanessa tinha comentado. Me sinto representada, porque
né? Eu cresci ouvindo esse tipo de música e, ao mesmo tempo, eu sinto que eu consigo dominar mais nessa área. Por exemplo, hoje em dia, no Som das Velas, que é um grupo que eu faço parte atualmente da escola, eu sou uma das que puxa pro lado Nordeste, né? Então, as músicas que eu canto é mais virado pro Nordeste. Né? E eu já ouvi falar, tipo, eu gostei de ver você cantando essa música, porque eu lembrei da época que eu ouvia isso com meu pai, com meu avô e tal. Eu falei, porque eu tô trazendo isso também dessa ideia, né? Tipo, hoje em dia, claro que eu escuto outros estilos de música, né? Mas o que eu mais gosto de ouvir é o baião, um shotzinho, né? Umas músicas mais puxadas pro Nordeste. E que eu acho também que tem uma cultura muito rica de ritmo, né? Uma coisa mais que fica... Pra mim é o que mais fica. Se eu botar um Gonzaguinha pra tocar agora, eu vou ficar com essa música rodando na minha cabeça a semana toda. Eu acho que tem uma coisa que vocês duas falam muito, né, que é essa emoção diante da música e de como a escola de música, porque assim, a vida de vocês é muito movimento, né? Cada uma saiu de um lugar diferente e se encontraram aqui, né? Mas que ao mesmo tempo que vocês estão aqui há muito tempo, vocês estão aqui em movimento, né? Então imagina, eu fico pensando quantas transformações a escola de música já passou desde que vocês estiveram aqui. Sim. Mudou muito do tempo que vocês chegaram, você chegou mais ou menos em 2011 e você também, 2012, né? O que mudou na escola de música dessa época para cá, para vocês, assim, mais gritante, assim, mais... Isso é uma boa pergunta, porque estamos no mesmo espaço. Sim. Cresceu em termos de pessoas envolvidas e atividades, novos instrumentos, cresceu bastante o programa da orquestra, né? E junto com isso professor de trompa, de clarinete, de trombone, de metais em geral, né? Que não tinha, né? Quando comecei com um núcleo de cordas e sempre tinha flauta também, e cordas. E aí foi crescendo e hoje acho que nem sei a metade das atividades, não, estou exagerando, mas assim, tem várias coisas acontecendo que não sabia que existia aquilo. E quando começou, era um novo grupo, uma nova atividade, projeto, né? E os alunos, né? Tem muitos alunos que não reconhecem, tem muito mais aluno agora. E claro, os polos dando aula isso foi crescendo, dando aula na biblioteca, na igreja. A igreja já foi parceira, né, da escola antes que eu cheguei, a Musema, agora Tabuinha, bem longe. Então, isso é uma novidade, com certeza. Né, porque é da Rocinha, mas a escola de música ela tem polo em outros lugares, né? Isso é muito legal, né? Também ampliar, né? E você, que transformações você acha que são muito mais marcantes? Eu acho que desde a época que eu entrei aqui até o momento de hoje, bem mais forte aquela coisa de que eu estava certa. Eu sabia que era para estar aqui, de alguma forma. Ou se estiver aqui, você sair daqui, vai ser na mesma área. De vez em quando, às vezes, eu ficava, mas eu não sei se é isso que eu quero. Eu ficava, às vezes, me perguntando, mas, às vezes, eu hoje em dia, eu tenho essa clareza em pensar assim, mas isso que eu estou me perguntando, essa dúvida que eu tenho, essa dúvida é minha, vem de mim, ou foi alguma coisa que veio do externo e eu fui internalizando? Porque é uma coisa, sabe, quando as pessoas meio que vão duvidando de você e aí daqui a pouco você acaba se duvidando porque alguém não acreditou e aí você fica meio assim naquela corda bamba
não sabe se é, se não é. Hoje em dia eu tento trazer muita clareza para os meus próprios pensamentos, né? Tipo, isso é meu, isso é de alguém, se é meu, a partir de quando que veio, né? Porque quando eu decidi que ia ficar na escola, ia pegar ia trabalhar com música, né? Eu ouvi muito lado negativo, que até hoje, né, as pessoas têm esse preconceito, essa ideia de que músico não tem bom trabalho, que não é bem remunerado, que não consegue se manter, que vai morrer de fome. Muitas coisas que eu ouvi muito duro desde adolescente. Isso é legal, mas tipo, sabe, você trabalha com o quê? Eu sou músico. Legal, mas você trabalha com o quê? Tipo, qual é o seu trabalho? Você sabe? Essa pergunta. As pessoas acham que músico Não, a música é a forma de você transmitir sentimento, emoção e tocar uma outra pessoa que talvez conversando com ela você não conseguiria, sabe? Você conversando com alguém, a pessoa tenta por exemplo, eu tô triste ou eu tô feliz. Às vezes eu não consigo expressar em palavras, mas se eu colocar uma música, aquilo vai vir, sabe? Vai vir aqui dentro e vai expandir. Eu falei, caraca, é isso. Mas como é que eu traduzo? Não precisa falar. Só de você ouvir, aquilo vai naturalmente, sei lá, eu não sei nem como explicar, mas enfim, a gente sabe, né? Todo mundo, até hoje. A pessoa fala muito mal de música, mas duvido que aquela pessoa não escuta uma música e não se sente bem. E quem foi que produziu aquilo? Foram músicos. Exatamente. Sabe? São músicos. E uma boa música traduz 1000 vezes uma boa emoção que você está sentindo ali do que você tentar falar. Por exemplo, muitas vezes que eu não estava legal, botava uma música, aquilo... chorava, de que lavava a alma, tipo, agora eu tô melhor. Ou então, tipo, eu tava muito empolgada, botava uma música animada para extravasar aquela energia, sabe? A música, ela é isso, e é uma linguagem universal. Eu acho muito difícil. Não sei se existe, né? Mas talvez essa pessoa não seja do nosso planeta, uma pessoa que não gosta de ouvir música, né? Talvez ela não achou o estilo, né, dela, mas não gostar de ouvir música nenhuma, até hoje eu não conheci essa pessoa. Você citou, né, com A Perna no Mundo, que é do Gonzaguinha, e você também falou, né, indicou pra gente uma música que te toca, que lembra um pouco a escola de música, que é Roda Viva, né, de Chico Buarque. Por que pra você essa música ela tem essa relação com a escola? Porque quando cheguei, em 2011, conhecendo as pessoas aqui da escola, tinha um grupo sob a direção do Renato, do trompete. Tinha aula de trompete nessa época também, é verdade. E ele tinha esse grupo, e a Daniele estava, a Gisele, e se chamava Roçambossa. Acho que foi Roçambossa. E ele pediu eu não sei se pediu, eu ofereci, não lembro exatamente como que foi, mas eu quis também praticar, assim, arranjo. Vou fazer uns arranjos para vocês lerem dessas músicas. E eu estava fazendo quase exclusivamente MPB. E foi nesse momento que eu conheci melhor MPB, né, através das músicas do repertório desse grupo. E eu fiz um arranjozinho de Roda Viva. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na bola do barco é que sente o quando deixou de cumprir. Mas mesmo que a gente cultiva, mas que na roseira cria. Mas antes de chegar a roda viva e carrega a roseira pra lá. Ficou na minha cabeça, foi um momento muito forte, porque a minha vida estava assim, começando
mudar radicalmente, porque estava nesse momento de fazer essa decisão, e porque antes desse momento era só para vir e desfilar e voltar a morar no Canadá, mas nesse momento que conheci essa música, aí estava tudo assim, a minha vida toda ia mudar, e eu sentia isso nesse momento, e então por isso é tão marcante essa música para mim. Foi aqui, esse grupo, nessa escola. E sabe, a Dorinha está falando do poder da música, de expressar coisas. E quase, sabe quando tem um cheiro de alguma coisa, de repente, puf, você está transportado no passado, desse momento. A música tem quase esse efeito. Né? E essa música tem isso para mim. Me transporta instantaneamente para esse momento. Assim, é muito forte. Legal. E assim, vocês estão falando da música como, vou usar esse termo que a escola de música usa muito, né? A música como um instrumento para transformar as coisas, né? Isso na vida de vocês está muito claro, na minha vida também, mas não sou eu entrevistada, então vocês contem. Mas eu fico pensando também na Rocinha, né? E eu sei que às vezes parece muito óbvio, mas talvez a gente possa refletir um pouco sobre isso aqui, né? Assim, qual é a importância de um projeto como a Escola de Música? Assim, na Rocinha, ela carrega a Rocinha no próprio nome dela, né? Apesar dela ser mais do que Rocinha, né? O interesse que a gente sempre fala, né? Da Rocinha, mas as pessoas são de todos os lugares, é isso que é importante, né? Mas na nossa realidade, como é a Rocinha e tal, vocês já pararam para pensar um pouco sobre isso? Assim, a importância desse projeto nesse lugar, carregando o nome dessa favela, como é que é isso para vocês? Assim, pra mim, eu me uso muito como exemplo, né? Então, tipo assim, eu vejo o efeito que teve pra mim, que eu quero transmitir para outras pessoas. Né? Porque a gente fala, você está falando muito assim, tipo, a Rocinha, da Rocinha para talvez o mundo, talvez para fora. Eu tenho em mente que, tipo assim, são pessoas, tipo, não importa o gênero, não importa a cor, não importa nada. É uma pessoa que tem sentimentos, que tem valores, que tem seus princípios, que tem suas ideias, enfim, é uma pessoa como qualquer outra, assim como a gente, né? E acho que o efeito da música, ela tem um efeito muito transformador ali. Por exemplo, pra gente talvez pensamento simples, a gente leva a oportunidade de dar aula para crianças carentes na Rocinha, em Taboinhas, né, que é recente. Imagina se a gente não tivesse feito isso, como é que seria a realidade deles hoje, sabe? A gente tem o exemplo do Richard, que é aluno do Gabriel, que é um menino que ele tem uma sensibilidade musical incrível. Eu vejo ele tocando, eu fico assim, meu Deus, ele toca muito, e tem que 9 anos, menos que isso, não lembro. Mas ele toca muito e ele vê graça no instrumento que ele toca, ele se sente bem tocando. E ele é lá de Taboinhas, sabe? A realidade dele é totalmente diferente da nossa. A gente tem muito mais acesso, sabe? Quando eu falo porque quando eu venho pra cá e vejo que a Rocinha tem várias coisas, você pode decidir fazer qualquer coisa que a Rocinha ela te dá essa oportunidade. E aí, o caminho que você escolher, você pode ir muito além, né? Mas às vezes tem lugares que não tem isso, não tem nada, sabe? Não tem esses acessos fáceis. E agora que a escola está proporcionando isso para o pessoal da Vila Taboinhas, eles vão pegar aquilo com garra, sabe? Eu vejo que tem muitos ali que amam o que eles estão fazendo porque só é aquilo que eles têm, sabe? Então, se a gente não tivesse chegado lá, se a gente não tivesse esse acesso, como é que seria a vida deles hoje? Então, o transformar para mim está nisso. Tipo, a gente está dando acesso e eles estão aproveitando isso ao máximo possível. Eles estão, talvez hoje em dia, antes eles não teriam o pensamento de do que eles vão fazer da vida deles. Talvez hoje em dia um Richard da vida pensar, vou estudar violino, vou ser violinista, solista, tocar em palcos, teatros municipais,
sei lá, pelo mundo. Talvez a gente, só com o acesso à música, já mudou a visão dele, sabe? Do que era a realidade antes da música e agora que ele tem acesso a isso. Então, acho que o poder que a escola de música tem é que ela dá esse acesso, assim, para as pessoas. E não importa de onde a pessoa veio, o que ela faz, ela tem essa oportunidade, ela pode mudar a visão dela. Ou até mesmo tem pessoas que chegam para conhecer e aprendem mais sobre a música e não sabiam certas coisas, e depois seguem a vida delas em outras... Mas teve a experiência, sabe? E aí decidem viver a vida delas de outra forma, mas de alguma forma a escola de música transformou a vida daquela pessoa enquanto ela passou por aqui, sabe? E não sei dizer quantas pessoas já passaram pela escola, mas eu tenho certeza que cada pessoa que passou por aqui tem uma lembrança específica que viveu aqui, uma experiência que viveu aqui. E isso, de alguma forma, transformou algo dentro dela, uma visão, uma ideia, ou talvez clareou uma ideia, né? Ela achava uma coisa, quando ela veio para cá ela teve certeza, ou mudou, enfim. Então a gente tem esse poder de oferecer para as pessoas o que a gente faz de melhor, que é a música mesmo, sabe? Eu penso dessa maneira, então eu penso, poxa, o que me fez vir para cá? Antes eu vinha só para poder continuar estudando música. Hoje em dia eu vejo muito mais além disso. Eu quero acolher a outra pessoa que está chegando, eu quero dar a oportunidade, talvez mudar a ideia dessa pessoa que já, né, graças à escola, hoje eu dou aula também, né? Talvez em outro projeto só eu teria que fazer uma faculdade, não, para poder, né, ver essa coisa de dar aula. Mas nas aulas eu troco ideia com os meus alunos e aí eu vejo o quanto a escola de música mudou de alguma forma o pensamento deles, que a gente troca muita ideia. E tem alunos que vêm para minha aula e falam, Dora, eu só quero fazer violino para me desestressar. E aí eu falei, nossa, parabéns, você escolheu o melhor instrumento para ele. Super tranquilo, de boa, fácil, tranquilo. assim. Mas eles falam, tipo, não, mas eu não venho para estudar o instrumento, eu vejo, tipo, porque eu gosto da sua aula. E aí a sua aula me deixa mais de boa, tipo, eu já consigo, né, viver a rotina pesada de novo, tem a rotina muito pesada. Aí eu falei, nossa, estou conseguindo transmitir para ele o que a Vanessa me transmitiu quando eu estava tendo aula. Sabe? Então, acho que não é só a técnica do instrumento, tem isso também. Mas é muito mais que isso, é a convivência, é o bate-papo, as resenhas, às vezes, em sala de aula. Porque eu também consigo desmistificar essa ideia daquele professor chato que você tem que estudar, e se você não estudar isso, isso e aquilo... Né, tem que fazer certo movimento e só assim, mas eu não consigo fazer assim, mas só pode ser feito assim. Não, a gente tem outras formas, sabe? E deixa mais leve para eles também, e aí eles aprendem com mais facilidade. Né? Deixa a pessoa, você acolhe a pessoa primeiro, e aí você mostra, né? E vai ser no tempo da pessoa, sabe? Não tem exigência, até o final do semestre você tem que estar tocando, não. Cada um tem o seu tempo, tem gente que pega mais rápido, tem gente que demora mais, mas é respeitar a pessoa, respeitar o tempo da pessoa. E aí, enfim, essa é a minha ideia sobre o que a gente faz, sabe? É isso. O impacto, né? Exato, exatamente. E eu falo que não é só técnica de instrumento, não é só conteúdo musical, mas uma coisa que observei ao longo desses anos, estou aqui há 12 anos, a gente está aqui há 12 anos, são as amizades também. Sim. Entre os alunos, né? E são amigos pela vida inteira agora, vai durar essa amizade. Eu lembro, claro, né? Eu tenho amigos da época da orquestra de cordas que até hoje são meus amigos. Sim. Né? Então, nesse aspecto também a escola de música da Rocinha dá uma qualidade de vida. Sim. Isso é muito importante também. E não tem a ver exatamente com conteúdo musical, mas a pessoa se sente acolhida e aí vai formando laços assim, com as outras pessoas. Aí isso traz qualidade de vida.
É muito importante isso também. Eu acho que a gente está assim, né? Eu vou aqui encaminhando para as últimas perguntas, né? Eu acho que é bacana quando vocês trazem essa coisa do... É claro que a música, ela está ali, com certeza, né? É parte do processo, né? Mas também é parte do processo uma coisa que acho que a gente nem controla, né? Eu também sou professora, eu trabalho com educação, mas tem uma parte ali que você fala, caraca, isso eu nem tinha pensado, olha que coisa interessante que está acontecendo aqui, né? E isso acontece porque tem esse projeto. Mas aí, ao mesmo tempo eu também fico pensando, e eu acho que para a gente é muito importante refletir sobre isso nesse momento, que é, para vocês, assim, tem alguma coisa que falta na escola de música? Alguma coisa que ao longo dos anos que vocês estão aí, você fala, pô, acho que isso aqui a gente podia aperfeiçoar, acho que isso aqui a gente pode melhorar. Sempre tem, né? Se não tiver, tudo bem, mas eu acho que assim, é importante a gente também refletir sobre isso, né? O que é para vocês hoje? O que a gente poderia melhorar? Ou o que não tinha, né? Ou nunca teve, que talvez a gente possa pensar? O que pode melhorar? Sede própria. Acho que isso é a grande resposta. Sede própria, um espaço da gente. Que a gente pode ensaiar até 11 horas da noite, pode ensaiar no sábado, tem pegar livre um acesso. final de semana inteiro, assim, imersão musical. As nossas salas são essas e não vai vir outra instituição pegar essa sala da gente. Assim, o nosso espaço, a gente precisa disso. Exatamente. Eu concordo super, tipo, a gente está crescendo muito, a escola de música está crescendo muito. E eu acho que quanto mais, é tipo uma forma de bolo, né? Se você quiser fazer um bolo grande, você não vai conseguir fazer a massa. Pode fazer, sei lá, o dobro da receita, mas ela não vai caber na mesma forma. Senão ela vai esparramar. Então, a gente tá, eu sinto como se fosse isso. A massa a gente está crescendo, até um momento que a gente vai começar a expandir, sair para fora, assim, mas a estrutura não nos cabe mais, sabe? O espaço, assim. E acho eu acho que isso é o que mais a gente está carente no momento, né? De ter um espaço nosso próprio para a gente continuar crescendo, continuar expandindo e despertar mais e mais interesse em jovens, adolescentes, para a música, né? Para a área musical, desde estudar um instrumento, até mesmo de participar de um coro, tocar um violino, um trompete, qualquer instrumento de percussão, trazer as pessoas para elas se conhecerem aqui. Que aqui, quando você entra, você tem vários instrumentos, e aí você pensa assim, qual é o instrumento que eu quero? E aí você tem que se conhecer para saber qual é o instrumento que você quer. Ou então o instrumento, se você não se decidir, ele vai te escolher, que foi o meu caso, né? Eu não sabia, e o violino me escolheu. E aí, acho que é mais isso. E aí a gente falar mais sobre isso, e expandir mais, e trazer mais interessados para esse lado. E tipo, contaminando mais e mais as outras pessoas de uma forma positiva. Eu penso dessa forma. Mas a estrutura, ela tem que crescer junto, né? A gente está crescendo, mas a estrutura tem que ir junto, senão a gente vai ter uma disrupção, de alguma forma. Eu penso dessa forma. Mas eu concordo 100% com a Vanessa, que no momento que a gente está querendo mais é o nosso próprio espaço. Joga para o universo. Gente. Olha o universo. Eu acho também, né? Eu acho que essa é a reivindicação eu acho que todo mundo que a gente conversa e que vai falar, né, sobre isso. Então, as duas últimas questões, vamos lá. Na bucha, sim, um dia inesquecível na escola de música. Um dia inesquecível. Aniversário de 25 anos da escola de música. Há pouco tempo, né? Assim. Pra mim foi na escola de samba, né? Teve um grande evento. Né? Ali eu tive assim, a clareza de que a escola de música realmente é muito grande, muito forte mesmo. Porque ali é onde se concentrou tudo o que acontece na escola num dia só. Né? Apresentação de coro, apresentação da orquestra, apresentação dos grupos que compõem aqui. E eu vi quanta movimentação de pessoas entraram para poder, quem já conhecia, ver o resultado do trabalho, né? E quem não conhecia, passar a conhecer. É ali que eu vi que
Nossa, foi muita gente. Eu me senti num evento, um baita evento, aquele super, sabe? Aí eu vi, caramba, o aniversário da escola até hoje é o que, né? É o aniversário da escola e quando a gente foi fazer a gravação do DVD das 3 orquestras lá no Paraná, né? Que aí foi a Orquestra Luminari, a orquestra do... Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi, agora eu não vou lembrar. Mas já foi recente também, se não me engano, acho que foi 2015, 2016, por aí. Né? Foi por aí, nesses anos. Nossa, o resultado tá lindo. Acredito que até hoje tenha no YouTube. Quem quiser assistir, procura lá. O encontro das 3 orquestras, que, nossa, foi lindo. Lindo. E acho que são essas duas datas, esses 2 eventos. Foi do aniversário da escola de 25 anos e a gravação do DVD das 3 orquestras. E um encontro, né? Com o maestro Claudemir, né, e junto com o Rodrigo Belchior, e juntamente com o maestro da Orquestra Luminari também. Nossa, para mim foi, assim, os eventos da minha vida até o momento. Lindo. E você? Eu tenho também, de momento inesquecível, era aquela festa de 25 anos. Porque, assim, foi esse momento... Eu sempre sabia que aqui a escola de música é uma coisa muito especial. Sempre sabia, mas esse momento, assim, foi realmente, a ficha caiu, assim, essa realmente é uma coisa muito especial. Estava aí gente que praticamente fundou a escola, eu chegou muito no início, e todo mundo no palco junto, a Valéria, o Gilberto, a Luciana, o próprio Hans estava nessa festa. E os meus alunos, alguns que já saíram, começaram faculdade, talvez em outras coisas, os alunos adultos já, todo mundo estava aí junto, e gente que não tinha visto há muito tempo. E eu fiquei sabendo depois que tinha um aluno que eu tinha no início, que ele saiu, mas eu sempre lembrava dele. E eu fiquei sabendo que perguntou para a mãe se eu ia estar na festa antes de ir na festa. Legal. Então, essas coisas, eu estava muito emocionada nessa festa, porque realmente, né, foi 2019, era só 7 anos. Parecia, mas tem tanta coisa que acontece, né, que a gente vive tão intensamente que talvez parece, mas eu estava 7 anos na escola. Mas também 7 anos
vida de uma criança ou um adolescente é muita É, coisa exatamente. também. Tem muita mudança de vida que acontece. Isso foi um momento muito forte para mim. E outro, sempre uma festa, né? A festa é bom. O meu aniversário foi outro momento. Eu fiz aniversário na escola e Foi em que ano, mais ou menos, você lembra? esse ano acho que foi o mesmo ano que os 20 anos da escola, em 2014. E a Márcia estava aqui, ela arrumou uma festinha de surpresa para mim, que eu acho que ninguém sabia. Eu estava dando aula normal nesse dia e tinha ensaio da orquestra pequena, né? E saíram, acho que foi o Lucas e o Robson, saíram. Falei, ué, tem ensaio, por que vocês não estão aqui? Eles estavam indo para arrumar o bolo e tal. Eu fiquei dando bronca. Vocês não tem ensaio. Aí foi muito especial, todo mundo cantando. Você estava. Sim, a gente tentou deixar o mais baixo possível para ela não desconfiar. Não sabia mesmo, vocês... Deu certo. Vocês aceitaram, deu certo. Deu certo. Bom, e aí é o seguinte, isso aqui é uma memória para quem vai ficar, né? Assim, pro futuro e tal. Pro futuro da escola de música. E se vocês pudessem, assim, para quem vai chegar na escola de música ano que vem, daqui a 5 anos ou daqui a 30, né? Não sei, a gente quer, né, que ela continue. O que vocês diriam para esse futuro aí da escola de música? Para quem está vindo? Uma boa pergunta, né? Uma boa questão. Acho que o que a pessoa... Não importa quando que ela chegue aqui na escola, mas quando ela chegar e o que ela sentir aqui, a forma como ela for tratada pelas pessoas, de acolhimento, de respeito, de amor e carinho transmitidos para ela, que ela replique isso para as próximas pessoas que vão chegar e a gente continue mantendo essa... Porque é isso que faz a escola de música ficar cada vez mais conectada uns com os outros, né? Justamente a pessoa chega, a gente tem essa coisa... e é muito natural da escola, é natural, não é uma coisa... eu tenho que acolher, não. É uma coisa natural, é sutil. Então, que a pessoa aprender aqui para ela replicar, transmitir, né? Porque eu tô falando isso porque é isso que eu faço, né? Que eu recebo, eu alimento, trago e levo adiante, né? Tanto que vem até mim, eu jogo de volta também. No lado positivo. No lado negativo é recebeu, vai lá, converte em uma coisa boa e passa adiante. Sempre, 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 sempre. Não só na área da música, mas qualquer outra área que ela for seguir na vida dela. É isso. Da mesma forma que vier coisas boas, transmite. Recebeu uma coisa ruim, converte numa coisa boa e tenta sempre se perguntar, beleza, isso aqui não foi legal, mas como é que eu posso melhorar isso? Porque está vindo até mim. Eu não tenho controle sobre o que vem, mas eu tenho controle a partir do momento que eu expando. Então, como é que eu posso melhorar isso para jogar para o universo? Né? Eu penso dessa forma, eu sempre penso assim, foca no que você tem controle, que você não tem controle, agradece e é isso. Então, é isso que eu tenho para falar para as próximas pessoas, futuros alunos, professores, monitores da Escola de Música da Rocinha. Daqui a 10 anos, 60 anos, 80 anos. Né? Para sempre. Para sempre. É uma boa pergunta. Continuando muito do que a Dorinha já falou, mas acho que também é uma questão importante para a administração assumir, porque a escola está crescendo e, claro, com isso muda a estrutura administrativa para poder dar conta desse crescimento. E acho muito importante a escola manter a mesma cultura,
acolhedora, apesar do crescimento e a estrutura que está mudando e está concretizando de uma outra forma, é importante manter essa mesma cultura, a mesma energia, né? Acho que esse foi o ponto principal, né? Porque chegando na escola, é importante, né? O aluno se deparar com a mesma coisa que você se deparou, né, naquela época. E as pessoas como Simone, como Amanda, que chegaram aqui como criança e estão aqui como adulto de outro papel, mas se depararam com a mesma energia, né? É importante isso manter. E as pessoas os alunos que vão chegar, importante, eles vão saber, né, intuitivamente, naturalmente, que as portas da escola estão sempre abertas para eles, independente. Uma vez que é aluno da Escola de Música da Rocinha, está para sempre. Exato. Legal. Eu acho, então, assim, aproveitar essa mensagem, né, para você que está aí hoje assistindo a gente, né, não deixa de também participar dessa nossa história. Então, se você nunca veio, não conhece o projeto da Escola de Música da Rocinha, procura a gente no nosso Instagram. Tá? O Instagram bomba, tem um monte de coisa legal, as atividades que a gente faz. Tem o telefone também da Escola de Música, não tem de costas, não tem problema, a gente bota aí para ver depois. Mas procura a Escola de Música da Rocinha, né? A gente vai receber você com todo o carinho, todo o amor. E participe também do nosso projeto de memória. Se você conhece, né, como a Vanessa falou, né? Se você já foi aluno da Escola de Música, você vai ser para sempre. Então, traga aí sua memória, traga a sua história para a gente, suas memórias, traga as suas lembranças, os seus carinhos, suas críticas também, por que não? Mas conta essa história também para a gente, porque para a gente é muito importante que você também monte junto com a gente esse nosso baú de memória. Quero agradecer vocês duas por estar aqui com a gente, eu acho que foi muito legal, né? Gostei desse formato, né? A gente daqui é só expandir. Tá bom? E se quiserem deixar uma mensagem final, falar alguma coisa para aquela câmera onde o Yuri está, que, aliás, agradecimentos muito ao Yuri, nosso querido diretor, fotógrafo, editor, né, o cara aqui do audiovisual da Escola de Música da Rocinha. Mas aí, gente, deixa aí a mensagem de vocês. Venham realização matrícula da Escola de Música da Rocinha. Sigam a gente no Instagram, importante. Eu falo tudo já. Vem conhecer a gente. É isso aí. Então, obrigada, gente. Até mais. Até o nosso próximo programa Pérolas da Escola de Música da Rocinha.